Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver a crise do Império Romano, nosso último conteúdo sobre a civilização romana. O Império Romano, como nós vimos, ele foi o maior império da antiguidade. Então, foi um império que teve como centro a cidade de Roma, mas se expandiu pela Europa e também pelo norte da África, né? E esse império ele tem o seu período de crise iniciado no momento marcado pela paz. Pode parecer contraditório, mas é a partir de um processo conhecido como paz romana, Pax Romana, que essa crise tem início. Vamos entender o que foi essa paz romana. A partir de um momento, o governo de Roma decide não fazer mais guerras para conquistar outros territórios. Ele passa a deslocar todo o exército e todas as legiões do exército para poder tomar conta das fronteiras. Então ele entende que é mais interessante manter o que conquistou do que sair por aí conquistando novas terras, correndo o risco de perder aquele território imenso que já tinha sido conquistado. Pode parecer uma decisão inteligente, mas isso teve uma consequência muito grave e a partir daí desencadeou toda uma crise, tá? Que vai acabar aí comprometendo e dando fim a esse império imenso que nós conhecemos. A consequência foi que sem guerra de conquista não tem escravos. Os escravos eles entravam em Roma através das guerras de conquista. Plebeu já não podia ser escravizado há muito tempo, desde as revoltas da plebe que nós vimos na aula passada. Né? Então, escravo, a única fonte de escravos para Roma eram as guerras de conquista. Se não tem guerra de conquista, não tem mais escravo entrando. Escravo não se reproduz como a gente possa imaginar, tá, gente? Escravo imagina, vive sob condições ruins, tem jornadas de trabalho muito longas, muitas vezes morre muito cedo. Então a gente não pode, é errado e prejudica se a gente imaginar que esses escravos vão ter famílias, vão se reproduzir como uma pessoa livre, tá? Não é bem assim que a coisa funcionava. Então a reprodução em sistema escravista só acontece através da aquisição de novos escravos. Se a Roma não está mais fazendo guerra, está nesse período de paz, a Pax Romana, não tem mais escravo entrando. Então, essa paz comprometeu o sistema de reprodução escravista de Roma. A partir de então, nós temos uma crise que vai ser dividida em 6 aspectos, vai ser composta aí por 6 aspectos. O primeiro aspecto é o aumento do preço dos produtos, tá? Porque não entra mais escravo, agora os patrícios, que eram os grandes produtores agrícolas, precisam remunerar os seus trabalhadores. Não tem mais escravo para fazer o trabalho de graça. Tá? Então, a partir daí, era necessário pagar, assalariar trabalhadores. E esse custo é repassado no preço dos produtos, tá? Que acabam ficando muito mais caros e dificultando muito o acesso aos alimentos para aquelas pessoas que não podiam pagar, que já estava difícil para comprar quando estava num preço mais barato. Imagina agora com um aumento no preço desses produtos. O segundo aspecto dessa crise do Império Romano são as revoltas militares. Por que isso acontece? Vamos lembrar, onde está o exército romano? Onde estão as legiões do exército romano? Boa parte delas, elas estão nas fronteiras, então elas estão distantes do centro de Roma. E elas precisavam de alimentos para poder se abastecer, para poder continuar lá, continuar trabalhando. Com essa questão da dificuldade de produção, do aumento do preço dos alimentos, fica mais difícil esse alimento chegar até eles. Então, sem alimentos, eles vão se revoltar e vão abandonar as fronteiras. Tá? Não chegava mais alimentos para eles. E, em consequência dessas revoltas, o exército romano também, as funções de guarda do centro de Roma, elas também vão ser prejudicadas, porque os mais pobres dessas linhas do exército, das guardas, eles também acabam se revoltando pela dificuldade em adquirir alimentos e acabam abandonando também os seus serviços. O terceiro aspecto da crise do Império Romano é a queda da demografia. O que é isso, gente? É a queda do número de pessoas dentro do Império Romano. Tá? Então, a população diminui, a queda da população. Tá? Esse número de pessoas diminui. Por quê? Porque a gente vai ter taxas de mortalidade muito altas a partir dessa crise, por conta da fome e do banditismo.
O que acontece? Aquele contingente grande, aquele número grande de proletários, a boa parte vai acabar sofrendo consequências que vão comprometer a sua saúde e muitos vão morrer de fome dentro do império. E além disso, como eu falei no slide anterior para vocês, o exército ele deixa de zelar pela segurança e então, né, sem ter quem zelasse pela segurança, aumentam os índices de violência, tá, dentro do Império Romano. Então, as pessoas estão famintas, vão passar a saquear, vão passar a cometer crimes para obter comida, e por conta disso aí vai crescer o número de violência e de pessoas assassinadas por conta dessa escassez de alimentos. Quarto aspecto da crise do Império Romano são as invasões bárbaras, as invasões germânicas. Esse nome bárbaro era como os romanos classificavam os estrangeiros, e os gregos também. Tá? Estrangeiro era chamado de bárbaro, e não tinha um significado positivo, não. O bárbaro era considerado não civilizado, era considerado violento. Tá? Então, invasões bárbaras, invasões germânicas são sinônimos, expressões sinônimas. Então, como ocorreram? Se o exército não está nas fronteiras, se as legiões saíram das fronteiras, as fronteiras estão desprotegidas. Então, a partir daí, foi bastante fácil para esses povos estrangeiros invadirem Roma, invadirem o Império Romano, porque eles também, os outros povos, as outras civilizações, elas também tinham interesse em se expandir. Tá? Então, a partir daí, nós vamos ter movimentos de povos germânicos, que é como são classificados os povos que se situavam no norte ali do Império Romano, na parte ocidental, na divisão ocidental do Império Romano. Eles passam então a invadir e adentrar o território do Império Romano. Quinto aspecto da crise do Império Romano é a ruralização da sociedade. Essa palavra já dá uma pista para a gente do que acontece. Ruralização. O que é isso? É um processo no qual a população ela vai deixar os centros urbanos, principalmente ali a cidade mesmo de Roma, e vai partir para as zonas rurais, para o interior. Por que isso acontece? Porque não tem mais segurança para viver dentro do centro de Roma e é ali que se concentram também as invasões. Esse processo começa com os patrícios. Por quê? A elite patrícia era dona de propriedades no campo, era dona de propriedades na zona rural. Então eles saem do centro de Roma e vão para suas casas de campo, para suas grandes fazendas, tá? E quando eu falo de propriedade grande, é propriedade mais ou menos ali, gente, tamanho do centro da cidade de Petrópolis, tá? É essa ideia que a gente vai ter que fazer a partir daqui dessas propriedades patrícias. Por quê? Eles vão para essas propriedades e a primeira coisa que eles vão fazer vai ser murar, né? Vai ser encher de muralha, cercar de muralha essas propriedades, porque não tem segurança, não tem polícia, não tem guarda, não tem exército, é cada um por si zelando pela própria segurança. Então, a partir daí, essa população, essa elite patrícia, sai do centro de Roma, vai para o campo e se encastela, né? Vai viver nessas propriedades que vão ter o nome mais tarde de castelos. Aí vocês podem estar pensando, professor, mas isso aí não é o feudalismo? Essa ilustração, esse desenho aí não é de um feudo? Né? Então, é o surgimento, sim, do que a gente vai entender mais tarde como feudo, dessa estrutura, desse tipo de organização. Isso começa aí, no final mesmo do Império Romano Ocidental. Tá? Então, a elite patrícia abandona o centro de Roma, vai para o campo, faz as propriedades, então, né? Faz muralhas em torno das suas propriedades e ali dentro elas vão produzir tudo que elas precisam, tá? Para poder sobreviver. Mas vamos lá. E os plebeus? E os proletários? O que acontece com eles? Eles vão fugir do centro de Roma, eles não vão ficar lá esperando a invasão estrangeira, aqueles que sobreviveram à fome, que ainda estão por ali, eles vão fugir também dos centros urbanos e vão pedir abrigo para os patrícios nessas propriedades muradas. Tá? Eles vão pedir abrigo em troca de trabalho. Então, eles oferecem o trabalho para eles, para os patrícios, tá? E o que eles querem? Né? O abrigo, um lugar que eles possam ficar seguros e também alimento. Então, a partir dali se estabelece uma nova relação de trabalho que é o colonato. Tá? E esse plebeu, tá? Que vai lá pedir abrigo, a gente vai conhecer ele a partir de agora como colono. E o escravo, tá? Aqueles escravos que ainda restaram daquele sistema escravista,
essa relação de trabalho também vai se modificar. Os patrícios vão converter esses escravos em colonos. Por quê? Se esses escravos resolvessem se revoltar, a quem que eles iam recorrer? A quem que os patrícios iam recorrer para se proteger? Se não tinha mais uma guarda, um exército, uma polícia. Então, eles precisavam dar conta da sua própria segurança. Então, para evitar qualquer tipo de revolta, eles convertem os escravos também à condição de colonos. Tá? Então, isso aí vai dar origem ao que a gente conhece como colonato. E mais tarde vai evoluir para um outro tipo de relação no sistema feudal chamada servidão. Sexto e último aspecto da crise do Império Romano é a regionalização da economia. O que isso quer dizer? A economia ela deixa de acontecer, de ter o seu centro de trocas comerciais, o seu centro de atividades nas cidades, no caso em Roma, e passa a acontecer entre as muralhas dessas propriedades. Então, de forma regional, não vai ser mais aquela centralizada, aquela relação comercial centralizada, aquele núcleo de comércio que era Roma até então. Tá? Por quê? Não tem segurança mais nos centros urbanos. Esses centros urbanos eles vão ser esvaziados. Para ter qualquer tipo de atividade comercial, a gente precisa de segurança. Então vamos pensar, o que são os centros urbanos? São lugares onde são estabelecidos os serviços públicos, onde o poder público está presente, onde a gente tem a prefeitura, onde a gente tem os correios, onde a gente tem o INSS, onde tem as lojas maiores da cidade, uma casa e vídeo, lojas americanas, tudo isso. A partir do momento em que não tem mais segurança, qual é o comerciante que vai manter o seu comércio aberto ali? Não é? Então, a partir do momento que não tem mais essa guarda, não tem mais essa polícia, não tem mais essa proteção, esses centros urbanos eles se esvaziam. Então, as trocas elas vão passar a ocorrer entre as propriedades no campo. E aí não tem mais poder público, porque não tem mais arrecadação de imposto, essa estrutura de Roma está toda desmoronada. Tá? Então, o que acontece? Troca comercial não vai ser mais feita com dinheiro, com moeda. Ela vai ser feita agora com base na própria troca de alimentos. Tá? Então, se uma determinada propriedade produziu muita carne, está sobrando carne, e na outra está faltando, mas lá tem muita aveia, eles trocam entre si. Tá? Não tem mais a moeda mediando essas relações. Então, esse processo a gente conhece como regionalização da economia. Para tentar conter o avanço dessa crise, o Império Romano ele é dividido em duas partes: a parte do Ocidente, com a capital em Roma, e a parte do Oriente, com a capital em Constantinopla. Hoje em dia corresponde à cidade de Istambul. Mas nem essa divisão aí dá conta de segurar a crise e os seus aspectos para o Império Romano. Então, principalmente a parte do Ocidente vai ser bastante afetada por conta disso. Então, esses 6 aspectos que nós vimos até agora marcam o fim do Império Romano do Ocidente. Isso acontece no ano de 493 depois de Cristo. Tá? Nesse ano, o último imperador do Império Romano do Ocidente, ele é derrotado por Odoraco, comandante germânico, e a gente tem essa data também como fim do que a gente conhece como Idade Antiga, tá? E começo aí da Idade Média. E aquela parte que nós vimos do Oriente, ela continua igualzinha, intacta, ela não desmorona, tá? O fim do Império Romano que a gente está tratando aqui é o do Ocidente, a parte oriental ela não se modifica. Então, a partir de então, qual vai ser o mapa daqui dessa região onde era o Império Romano? O que está em amarelo é o Império Romano do Oriente. Então, o que a gente vai passar a conhecer daqui por diante como Império Bizantino. Essa parte continua por mais 1000 anos. Tá? O que está ali em rosa e vermelho é o que era o Império Romano do Ocidente. Então, olha só, a quantidade de invasão que já teve, de reinos ali avançando para o território. Tá? Vamos lembrar que isso aqui tudinho era o Império Romano. Né? Isso aqui tudo fazia parte do que a gente viu como Império Romano. Então, a partir do momento em que a gente tem esse processo de invasão, notem que a parte do Oriente ela continua amarelinha intacta. Agora, a parte ocidental ela já deu origem aqui a outras formas de organização. E aí são os temas que nós vamos ver mais adiante.
Pessoal, então hoje a gente fica por aqui, a gente encerra aí o Império Romano, tá? Do Ocidente, né? Aquela organização maior do Império Romano que nós vimos. Nós vamos dar então prosseguimento aí a um conteúdo novo mais adiante. Então fico aqui, me despeço de vocês com mais saudade ainda, tá? Com essa imagem linda aí da nossa escola, para a gente poder lembrar e pensar como a gente vai como vai ser quando a gente voltar, para torcer para que tudo isso termine logo, que a gente possa voltar para a nossa escola, voltar para as nossas aulas, voltar para a nossa convivência. Um beijão para todos vocês, se cuidem, lavem as mãos, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima semana.